Olá, queridos amigos internautas. É uma alegria estar novamente aqui para comunicar o que a Igreja Adventista está fazendo ao redor do mundo. Hoje a NN vai falar de ajuda humanitária, educação e administração eficaz dos recursos que Deus nos dá. O presidente da Agência Humanitária Adventista ADRA, Jonathan Duffy, participou de uma cúpula realizada em Genebra, no oeste da Suíça, onde tratou da luta contra o discurso de ódio contra as minorias religiosas, refugiados e migrantes. Duffy fez parte de um painel de advogados e diretores executivos organizado pela Associação Internacional de Liberdade Religiosa, IRLA, na sigla em inglês. Em seu discurso, o líder da ADRA expressou que não devemos ver os imigrantes como inimigos e acrescentou que muitos refugiados impactaram positivamente as comunidades para onde foram. Duffy também enfatizou a importância de compaixão. Ele perguntou: quem está defendendo a justiça para todos? Quem tem compaixão dos menos privilegiados e marginalizados? Se não somos nós, então quem é? O presidente da ADRA incentivou: se usamos a nossa voz juntos, ela será uma força que não pode ser ignorada. Duffy acrescentou: também temos um papel que desempenhar em nossas próprias comunidades de fé para mudar o diálogo de ódio, ignorância e para o diálogo de paz, amor e aceitação. Bem, da Suíça nós vamos para a África. Para muitas crianças, não é comum que uma nova cama e roupa de cama produzam uma grande alegria. Contudo, para 150 meninas da Escola Adventista do Centro de Resgate Kajiado, no Quênia, um novo dormitório e camas foi motivo de muita, mas muita felicidade. Maranatha Volunteers tem os detalhes. Os novos dormitórios foram construídos por Maranatha Volunteers International durante uma viagem missionária com 26 participantes dos Estados Unidos. Além da construção, também foram doadas 72 camas, colchões e roupa de cama que os voluntários ajudaram a financiar. O Centro de Resgate Kajiado é um refúgio para as meninas que escaparam da tradição Maasai, de mutilação genital feminina e de matrimônios infantis. Mesmo sendo ilegal no Quênia, o ritual ainda é realizado em meninas muito pequenas, algumas delas de 6 anos de idade. Essas meninas são separadas para se casar com homens mais velhos. Algumas delas escolhem escapar por sua própria conta, quando suas mães as ajudam a escapar em segredo. Localizada a 80 quilômetros de Nairobi, a escola foi estabelecida em 2001. Ela oferece às meninas um lar e um programa acadêmico exitoso. Mas após 18 anos, as instalações precisam de reparação e expansão. O dormitório que temos supostamente tem capacidade para não mais de 80 meninas, mas atualmente há 150 meninas nos dormitórios. Depois de conhecer as necessidades de Kajiado, Maranatha aceitou construir 2 dormitórios para as meninas e um dormitório para um pequeno número de meninos. Cada um deles tem anexo um banheiro com múltiplas duchas e pias. Esse é o segundo dormitório que Maranatha construiu na escola de Kajiado em menos de um mês. God First, primeiro Deus. Este é o nome de uma série de vídeos que tem como objetivo ensinar a jovens os princípios de uma administração financeira eficaz. Criada pelo Departamento de Mordomia da Igreja Adventista do Sétimo Dia em nível mundial, a produção é dirigida à geração Y, a de pessoas que nasceram após os anos 1980. Os idealizadores esperam que os vídeos gerem pensamentos sobre dízimos e ofertas e decisões na direção da vontade de Deus a este respeito. O diretor do ministério, Marcos Bonfim, explica que a série foi criada para promover o debate em reuniões de jovens, acampamentos e redes sociais.
Bonfim espera que os espectadores compartilhem os vídeos e atraiam mais pessoas a Cristo. A série God First está disponível em inglês e espanhol e no link stewardship.adventist.org. Em breve, os materiais didáticos também vão estar acessíveis em português e francês. De Jehová es cosa dedicada a Jehová, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Pero, ¿cómo puedo saber si el diezmo realmente... Bem, isso é tudo por hoje. Se Deus quiser, nós voltamos na próxima semana com mais notícias de amor, esperança e serviço. Um forte abraço e que Deus abençoe. Desde as ilhas tropicais remotas, às cidades buliçosas de Sydney e Auckland, das selvas densas às ruas cheias de engarrafamentos, entre montanhas rugosas e praias de areia branca, esta é a divisão do sul do Pacífico. Este belo e vasto território engloba uma variedade de grupos étnicos e terrenos que tornam o trabalho missionário nesta região tanto um desafio como uma oportunidade incrível. Deus está a fazer coisas impressionantes nesta região de 40 milhões de pessoas. A Igreja Adventista aqui conta com mais de 500 mil pessoas que se reúnem aos sábados em quase 2.000 igrejas. Mais de 80% dos membros vivem na Papua Nova Guiné e nas ilhas do Pacífico. Em Goroka, na Papua Nova Guiné, a Igreja Adventista gera uma das maiores missões no país. Ao percorrer estas belas paisagens, nesta região central da Papua Nova Guiné, é difícil não notar os muitos letreiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os adventistas aqui trabalham arduamente para fazer avançar o reino de Deus. Atualmente, alguns membros da Igreja juntam-se para celebrar o sábado com entusiasmo. Eles cantam alegremente em louvor e adoração. A música é uma componente fundamental do culto. Aqui, muitos grupos e coros cantam cânticos, a fim de preparar o espírito para a pregação da palavra de Deus. Depois dos bravadores fazerem uma encenação, o pastor apresenta uma mensagem de encorajamento às pessoas que aqui enfrentam muitas dificuldades como cristãos. Entre essas dificuldades encontram-se as crenças e as superstições tribais, o isolamento geográfico e as barreiras linguísticas. Sendo o país com maior diversidade linguística do mundo, na Papua Nova Guiné há mais de 800 línguas. Isto pode ser uma verdadeira experiência ao estilo da Torre de Babel para aqueles que partilham o Evangelho. No fim do serviço, esta comunidade de crentes senta-se em grupos, enquanto outros cavam um buraco onde se esteve a cozinhar comida. Este buraco chama-se mumu, que é uma forma tradicional de cozinhar na Papua Nova Guiné. É como se fosse um forno no solo, onde se coloca pedras quentes no buraco, de seguida folhas de bananeira e depois a comida. A seguir, cobre-se o buraco com terra e a comida fica a cozinhar durante a noite. Quando a comida está pronta, torna-se uma experiência calorosa e acolhedora para todos. À tarde, muitas igrejas nesta área realizam programas. Este evento ao vivo, que dura todo o dia, faz do sábado um dia que tanto crianças como adultos anseiam. O crescimento que a Igreja Adventista tem tido no sul do Pacífico remonta a um início humilde. Em 1891, Ellen White, a cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chegou ao sul do Pacífico, praticamente começando a obra aqui. Na casa a que ela chamou Sunnyside, em Cooranbong, na Austrália, ela realizou o seu duplo ministério de missionária e escritora. O seu trabalho nesta região criou as bases para os primeiros esforços da Igreja no sul do Pacífico. Atualmente, a Igreja Adventista dá continuidade ao legado dos primeiros missionários, pois ainda espalha o Evangelho em toda a região. Embora tenha havido um crescimento significativo, ainda há grupos de pessoas por alcançar, em lugares onde é difícil chegar. Ore, por favor, pelos missionários que sacrificaram muito para trabalhar na divisão do sul do Pacífico.
O texto que vamos ler neste sábado encontra-se em Malaquias 3:10 e diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. É bom estar aqui na igreja do Barreiro mais uma vez. Ver gente com quem eu passei algum momento tão gostoso da outra vez que eu vim aqui, né? E sempre esses momentos tem comida envolvida, certo? Eu não sei quem foi que falou lá no Brasil, eu não me lembro. Mas a pessoa disse assim, ela estava citando várias coisas gostosas, bem agradáveis. E ela citou o aconchego de uma casa portuguesa. Entre tantas coisas, ela citou o aconchego de uma casa portuguesa. E, irmãos, a casa portuguesa parece que tem que ter um português lá dentro, né? Então é a pessoa que é aconchegante, você está entendendo? Porque ela prepara a mesa, você chega na casa das pessoas, você tira o sapato, não é assim? A gente tira o sapato ou não? Mas afinal de contas, vocês são mais português ou mais japonês? Diz que o japonês faz a mesma coisa, não faz? A gente chega na casa e tem aquele aconchego. Já os japoneses são mais contidos, são mais assim, é uma outra cultura, né? É diferente. Então, o meu avô era descendente de português. Minha família Vital, vocês devem de conhecer alguém por aí, muito mais do que eu. Eu não conheço nenhum Vital daqui, só do Brasil mesmo. E o que eu sei dizer é que é uma família que gosta de aconchego, realmente. Gosto de aconchego. E o que eu vim fazer aqui hoje é falar um pouco do que vocês podem fazer, de como que vocês podem usar isso tudo, que é um tremendo potencial, para o bem e para a pregação do Evangelho. O tema do sermão de hoje, o essencial é invisível aos olhos. Esse é o título, mas o tema está aí no meio. O título do sermão de hoje é este. Eu mandei para... Será que tem como colocar aquela imagem? Não sei se está por aí a imagem do cartaz. Alguém aí recebeu aquele cartazinho do iceberg que eu havia mandado? Se você puder colocar aqui, deixa aí. Senão eu vou falando, não tem problema nenhum. Irmãos, deixa eu falar para vocês sobre isso. A gente sabe que o que afundou o Titanic
foi a imprudência, mas o instrumento que a imprudência não contava, né, foi o iceberg. Bateu, e não bateu na parte de cima, bateu na parte de baixo. E aí entra aquilo que eu gostaria de nós refletirmos e conversarmos a respeito. De verdade, não entenda que esse sermão é uma palestra, não entenda também que é um sermão no qual eu estou dizendo o que está certo como autoridade, simplesmente. Nós vamos trocar ideias hoje aqui. Embora eu vou falar muito mais do que vocês, possivelmente, quase que certamente, mas a gente vai estar trocando ideias hoje aqui. E é mais ou menos assim, nem que você, com o seu olhar, me mande uma ideia, porque eu vou estar lendo vocês aqui, estarei lendo vocês, vocês estão recebendo ideias que eu acho que são importantes. Vamos pensar no iceberg. A parte de cima e a parte de baixo, que pode afundar um navio. O que é a parte de baixo? É aquilo que a gente não vê. A parte de cima é a parte mais importante aos olhos, porque é aquilo que a gente vê. Porque quando você olha um iceberg, você vê que tem alguma coisa ali na frente. E você tem que tomar cuidado com algo que está lá no fundo. Se você está dentro do navio em especial. Então, na igreja, nós temos vários assuntos que você pode olhar para eles como se fosse um iceberg. Tem uma parte que aparece, tem uma parte que não aparece. Essa parte que não aparece, de certa forma, ela é mais importante do que aquela que aparece. Porque se ela não existe, não há sustentação para aquilo que está lá em cima. Quando nós falamos de evangelismo, quando a gente pensa em termos de contato missionário com as pessoas, meus irmãos, isso é tão dinâmico, que você pode ter um método evangelístico para cada pessoa. Vocês sabiam que lá no Brasil tem um homem chamado Luiz Gonçalves? Conhece Luiz Gonçalves? Como é que ele fala para a câmera? Vocês já viram algum outro pregador fazer isso? E se algum outro fizer, vai dar certo? Não é igual. Você se lembra de um sujeito chamado... Como é que era o nome dele mesmo? Parece que era Alejandro Bulhon. Você ainda lembra dele? Eu conheci pregadores que tentavam imitar até a voz do pastor Bulhon. Lá no Brasil, os pastores da Universal do Reino de Deus, se você ouve um falando, é como se você... Feche os olhos. Você vai ouvir, parece que é o Edir Macedo falando. É igual, porque eles replicam aquilo que eles estão vendo no líder. Eu não sei se isso é intencional da parte do líder, mas da parte de todo mundo é, com certeza. Ou é uma reprodução automática, tanto contato que eles têm, isso vai acontecendo. Mas eu me lembro de uma igreja na qual, olha aí, eu me lembro de uma igreja na qual eu estava pastoreando, né? E lá tinha um sujeito muito bom de pregação. Ele tinha uma mente fantástica. Mas ele perdia muito na pregação dele porque ele imitava o pastor Bulhon na fala dele. Percebe? Não dá para imitar alguém. Você é você. Só que você imita aquilo que vai dentro da pessoa, não aquilo que aparece. Por isso Paulo falou o quê? Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus. Agora, no que Paulo imitava Jesus? Paulo nem conheceu Jesus de perto, de frente. Como é que ele podia imitar a voz, o jeito, o trejeito? Não. Então, cada pessoa pode ser um método. O pastor Luiz Gonçalves aprendeu muito com alguém antes dele, mas esse alguém não era igual a ele. E quando você começa a tentar imitar alguém desse jeito, você está perdendo o que Deus lhe deu. Você está deixando de lado a capacidade, o jeito, a genética, tudo, a sua visão de mundo. Então, eu quando estava vindo para cá, quando estava para vir para cá, entrei em contato com o seu pastor, e ele falou assim, pastor Livelto, nós estamos aqui numa iniciativa, num fortalecimento a respeito dos pequenos grupos. Você sabe disso, não sabe? Pequeno grupo é um assunto que ele vem sendo cada vez mais falado. Muito tempo atrás eu li um livro chamado Igreja Simples. Esse livro, Igreja Simples, até a metade explica o que é uma igreja simples. Da metade para frente ele explica como você implantar, como você se tornar uma igreja simples. Por que tem que ser simples? Aí completa o pensamento com um outro livro chamado A Revolução do Simples.
E esse livro também fala a respeito de como que tudo que é mais simples é mais tranquilo, é melhor e tudo mais. Até para a saúde é assim, a comida mais simples faz mais bem para a saúde do que a comida mais elaborada. Tudo. As pessoas estão voltadas para o simples hoje. Quanto mais complexo, mais problema. Quanto mais eu falar difícil aqui, quanto mais complexa a minha fala, menos você entende. É melhor que eu fale simples, percebe? É uma revolução do simples. E lendo este livro eu percebi que nós temos uma igreja muito complexa. A nossa igreja tem departamentos, a nossa igreja ela tem um funcionamento como um todo. Não vou ficar falando aqui tudo, porque, veja, não é a intenção de ficar explicando a igreja, mas a nossa igreja, naturalmente, desde a sua origem, ela é complexa, ela formou-se assim. E uma igreja mais simples, ela precisaria ser como o autor do livro cita as igrejas dele, igrejas congregacionalistas, coisa que nós não somos. Nós somos uma igreja que tem um outro tipo de administração. A igreja do Barreiro, ela tem uma união à qual ela responde. Isso mantém a nossa doutrina, isso nos mantém sabendo que nós estamos debaixo de uma mesma esperança, com o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Percebe? São coisas que fazem parte da vida daqueles que são adventistas. Mas, enquanto eu lia aquele livro, eu percebi que além de nós sermos uma igreja que tem uma complexidade maior do que aquelas igrejas que estavam envolvidas naquele livro, sendo citadas, eu descobri o seguinte, que as igrejas mais simples eram igrejas que tinham a questão do pequeno grupo ativo. Os exemplos que o autor do livro dava eram exemplos de igrejas vivas, né? Simples e vivas, e eram vivas porque eram simples, e uma das coisas que elas faziam era isso, ter o pequeno grupo, que nós chamamos de pequeno grupo, mas eles chamam de células, e assim por diante. Então, no meio daquilo tudo, eu percebi que pequeno grupo é algo importante, mas não é o único método de trabalho. A igreja adventista tem umas 5 frentes missionárias. Você quer ver? Dupla missionária, classe bíblica, pequeno grupo. Você pode pensar também, alguns não pensam assim, mas ministério de oração intercessora ou intercessória, no qual você ora e intercede por pessoas que estão numa lista de estudantes da Bíblia, estão lá dentro da classe bíblica, sendo atendidas por uma dupla missionária. E por fim, o evangelismo de colheita. Tudo isso aqui planta, e de repente vem o evangelismo de colheita. É um evangelismo curto, simples, onde você faz uma semana de oração, nós chamamos de semana de oração normalmente, mas pode ser um evangelismo de colheita. Todos estes são métodos, e eles pertencem à parte que nós vemos do iceberg. Hoje, eu quero estudar com vocês 2 textos da Bíblia que vão nos ajudar a entender a parte que a gente não vê do iceberg, que é justamente aquilo que sustenta ou deve sustentar a parte que a gente vê. O evangelismo, seja em qual método for, mesmo que for no método do pequeno grupo. Falando de pequeno grupo, antes da gente entrar no texto, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente não é igual. E não adianta eu querer fazer o que o pastor Bulhão faz. Não adianta eu querer usar aquele jeito de vem aqui. Não tem como, não é assim, eu não sou isso. Quem é assim, faz assim. Quem é do outro jeito, faz do outro jeito. Então, as igrejas, curiosamente, eu percebo que as igrejas como coletividade, parece que elas têm uma característica pessoal. Às vezes tem que mudar um pouquinho. Por exemplo, eu já entrei em igrejas que não são acolhedoras. Você já entrou em alguma igreja que você entrou, saiu, ninguém falou um oi para você? Já aconteceu? Já aconteceu de que você foi numa igreja de outra forma, e essa igreja, ela, nossa, parece que colocou você nas nuvens, de tão legal que foi. Eu passei por isso. Eu fui uma vez à cidade de Nova York, e numa igreja chamada Ephesus Church, no bairro, se não me falha a memória, era Harlem. E aí, eu me lembro assim que eu era o único branco naquela igreja. Na verdade, tinha um outro. Eu de um lado, o outro do outro. Era uma igreja de negros. A maioria de negros, num bairro que é de maioria também assim. Eu me senti extremamente bem lá, eu fui tão bem acolhido.
Eu nunca esqueço o nome da senhora, ela deve ter falecido já era senhora, bem avançada idade. Isso já faz muitos anos. Então, chamava-se Venice Edwards. Essa mulher conversou comigo, foi muito simpática, me convidaram para almoçar, ganhei um presente lá na igreja. Você acha que isso não é um evangelismo legal de se fazer? As igrejas que são mais fechadonas, por característica coletiva, elas talvez precisariam ficar um pouquinho mais assim. Elas têm outras características boas, mas não adianta querer uma imitar a outra. A gente tem que mudar algumas coisinhas, conforme a gente consegue, mas a gente precisa ter uma noção de que a gente tem uma identidade coletiva. E às vezes, no coletivo, você percebe que o pequeno grupo talvez não é aquilo que a igreja mais gosta, mais dá certo, porque ainda não é. Mas em algum momento pode ser que você se desenvolva para isso, e é bom que se desenvolva. Você vai descobrir isso daqui a pouco através do sermão. Eu já fui em igrejas no Brasil mesmo, na cidade de Belo Horizonte, numa grande igreja. Eu entrei e saí, mesma coisa que nada. Na igreja do Barreiro não aconteceu isso, irmãos. Eu entrei, eu saí, eu vi muitos sorrisos, tiramos muitas fotos, foi muito gostoso. Que bom, né? Bom ou não? Como você se vê como igreja? Valeria fazer uma pesquisa. Eu acho que a minha igreja é assim, assado, tal. Cada um ia dar a sua opinião sobre a igreja. É bom ouvir a ovelha, a gente sempre ouve o pastor. Eu sou pastor, mas também tem um pastor. Mas é bom ouvir a ovelha. A ovelha bicho não fala, né? Eu lembro que a gente foi lá na casa do Alves, né? Lembra, Alves? E a gente estava lá e a ovelha não falou. Eu estava lá, peguei a ovelha no colo, ela não reclamou, também não agradeceu, não fez nada. Mas a ovelha, a gente fala. E se eu parar para ouvir você, você tem muito a contribuir. Como você contribuiria com a sua igreja? O que você diria para ajudar nesta parte que a gente vê, que é o trabalho missionário acontecendo? Quer ver? Pensa comigo. Está no plano dessa igreja, votado para o plano deste ano da igreja do Barreiro? Está ali no plano uma semana de colheita, lá na frente, no fim do ano? E para esta semana de colheita, nós estamos trabalhando desde o início, com duplas missionárias, com um pequeno grupo, com isso, aquilo, outro, com a variedade dos dons, a multiplicidade de ministérios. Percebe? O pastor Mark Finley disse isso numa palestra que fez certa vez. Ele falou assim: você quer conhecer uma igreja? Vá ao livro de Atas. Pega a ata, as atas de reuniões de comissão. Quando você pega uma ata, você vê o que a igreja discute, o que é importante para essa igreja. Pegue. Lá no Brasil nós temos no celular, você pega o celular e você tem um programinha, e nesse programinha do celular, um aplicativo, você sabe no que a igreja está gastando dinheiro. E você vai ver, por exemplo, você vai ver isso que eu estou falando, que a igreja maiormente, ela gasta o seu dinheiro consigo mesma. Ela não gasta para fora, com evangelismo, assistencialismo, ela não gasta. Ela gasta mais com programas internos. Com os programas internos, você percebe que a igreja acaba não crescendo tanto. Então, pegue o livro de Atas e veja o que gasta, o que consome nosso tempo numa comissão. Peça para a secretária um dia, dê uma olhada lá, para ver o que vocês estão falando, do que estão falando e gastando tempo. Você vai ter um raio-x da igreja. Pegue a tesouraria e veja lá onde a igreja gasta o seu dinheiro. Irmão, nada mais certo no assunto mordomia do que isto. Onde gastamos nosso tempo e onde gastamos nosso dinheiro, ali está o nosso coração. Ali está demonstrado o que é importante para nós. Percebe? Se nós, porém, colocamos lá, este ano aqui nós vamos ter uma série de evangelismo. O que estamos vendo demonstra aquilo que vai na nossa motivação, aquilo que baseia, aquilo que embasa a nossa vida como cristãos. Se não for assim, nós estamos vindo para a igreja para consumidores de sermões. Sentamos e assim como nós consumimos aí fora, a gente consome aqui dentro. O Brasil está passando por uma renovação política. Essa renovação política é muito interessante, ela está demonstrando que o ser humano está cada vez mais assim. Eu pago os meus impostos, portanto eu quero receber o benefício que aquele imposto, deveria me trazer. Porque o imposto traz um benefício para quem está trabalhando no cargo público
salários de 27 mil, 30 mil reais por mês, e eu que estou aqui e não ganho tudo aquilo, deveria receber em troca. Cada vez mais, o que acontece lá fora, fora da igreja eu digo, vem aqui para dentro. Irmãos, deixa eu dar uma pausa nesse sermão. É só uma pausa, tá? É um pensamento, nós estamos conversando, certo? É só uma pausa, é um parêntese. E eu vou dizer para você que eu gosto muito dos parênteses que surgem no meio do caminho, sabe? Parece que eles às vezes podiam se tornar o próprio sermão. Não sei se você percebe como eu. Mas pensa comigo, a gente às vezes fala, a música está entrando na igreja, a música do mundo. Não falamos isso às vezes? A gente não fala, a roupa lá de fora está entrando aqui dentro. Nós estamos ficando igual ao mundo, a igreja está perdida. Irmãos, vamos abrir a mente a respeito disso. O mundo entra na igreja de muitas formas. Música e roupa é o menor dos assuntos. Tem outros. Música e roupa talvez seja aquilo que está lá em cima, mas tem aquilo que está para baixo da água. O que entra na igreja? O jeito lá de fora. Você vem como consumidor aqui para dentro, senta e assiste um sermão. O pastor vem de terno e gravata, ele vive bem, a gente, né? Entre aspas, eu pago o salário dele. Vocês entendem entre aspas? Sim, todo mundo entende entre aspas, né? Eu que não entendi todo mundo. Todo mundo entende entre aspas. Entre aspas, eu pago o salário dele, então, que ele prepare um bom sermão, que ele me visite, que ele dê o estudo, que ele abra, feche a igreja, que ele faça absolutamente tudo. E eu venho e assisto, recebo de volta aquilo que eu coloquei ali. Ou seja, nós estamos entendendo a igreja baseando-nos no mundo, e não o contrário, tentando transformar o mundo baseando naquilo que a gente aprende na igreja. Estão entendendo a inversão de valores? Estão entendendo onde tudo isso nos leva? Estão entendendo por que nós precisamos enxergar aquilo que vai abaixo da água, que é o que dá sustentação para todo e qualquer trabalho missionário que está aqui em cima? Muito bem. Dito isso, a gente está pronto para agora abrir 2 textos bíblicos e entender 2 coisas importantíssimas que Jesus Cristo disse. Pega a tua Bíblia, vamos ler aquilo que está escrito em Mateus. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Os últimos versos, 19 e 20. Verso 19 e 20. Diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente costuma chamar esse texto aqui, pelo menos no Brasil, a gente fala bastante disso, a grande comissão. Aqui é assim também? Fala-se muito nisto? A grande comissão. O que é uma comissão? Missão todo mundo sabe. Missão é aquilo que você tem como alvo. A minha missão é fazer tal coisa. E você vai e realiza aquela tal coisa. Comissão é uma missão que é junto. Ou seja, a missão de Deus é levar o Evangelho. E nós estamos comissionados. É junto. É uma missão, a nossa, que é a mesma de Deus. Deus estendeu a nós a missão. E aí, nessa de estender, nesse assunto, nessa condição de Deus nos mandando fazer, ele fala assim, ide. Em muitos lugares, a ênfase é colocada sobre a palavra batismo, batizando-os. O que eu vou falar para você aqui agora, eu não sou um especialista em grego, um especialista em hebraico, mas eu aprendo com as pessoas que eu ouço por aí, e eu aprendo com alguma coisa que eu leio. Então veja, eu tive um diretor da associação, um departamental, de ministério pessoal, muito bom. E esse homem, esse pastor, ele disse o seguinte, o único verbo desses que está aí, que é o verbo no
que é um verbo no imperativo, ou seja, é um mandamento quase. Ele está mandando, é imperativo, tem que fazer. É o verbo fazer discípulos. Captou a ideia? Não é o batizar. Por quê? Porque a gente não precisa batizar? Claro que não, não é isso. Tem absolutamente nada a ver com isso. Tem que ver com aquilo que é essencial e com aquilo que é consequência da essência. O que é essencial? Pensa só. Você veja só, Jesus falou assim, quem crer e for o quê? Será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer? Será o quê? E quem não for batizado será o quê? Será condenado? A Bíblia diz isso? A Bíblia diz isso, irmãos? Não. Mas a Bíblia fala que vai estar cheio de gente que disse, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo, outro, e não sei o que e tal. Você quer mais batismo do que os fariseus passavam? A gente se batiza quantas vezes na vida, irmãos? Deveria, né? Ser uma. Eu fui batizado 2, viu? Uma quando era bem bebezinho, mas não me lembro. Você também? Teve mais gente aqui que foi batizado de bebezinho ou não? Teve aí? Levanta a mão para eu conhecer vocês. Muito bem, eu também. Você se lembra? Se você se lembra, você tem uma memória tremenda. Puxa vida. Eu não me lembro. Eu só sei que eu fui batizado. Mas aí quando eu cresci, eu aprendi coisas que me levaram a uma decisão, e essa decisão me levou ao batismo. Então, o que acontece? Os fariseus, os judeus de modo geral, eles batizavam-se muitas vezes. Muitas. Quem era rico tinha um tanque batismal em casa. Lembra-se de um homem que estava na beira de um tanque chamado Betesda, e esse homem, ele não tinha quem o levasse até o tanque? O que ele estava fazendo ali? Ele estava esperando alguém que o levasse para ele se batizar. Só que não era batismo como nós vemos hoje. O batismo de hoje é uma evolução da doutrina de Paulo, que Paulo explicou. Paulo colocou a cereja do bolo. Ele explicou e formulou a teologia de batismo que nós temos hoje. Certo? Os judeus já vinham nesse negócio de se purificar. Então, o judeu fariseu, às vezes rico, ele descia por uma escada, subia por outra. Ele não fazia o contrário, porque ele tinha que descer por aquela. Aquela é a escada da perdição, ele descia, se purificava dentro da água e subia. Então ele tinha em casa isso. O homem que estava lá na beira do tanque era pobre. Ele não tinha um tanque em casa, ele não sei nem se tinha casa para morar. Mas ele estava na beira de um tanque público no qual as pessoas iam para se purificar. E mesmo fazendo isso todo dia, veja quantas críticas Jesus fez aos fariseus. Você entende? O batismo não é a questão ritualística. Ritual é pagão, isso é paganismo, irmãos. Se não tiver o Espírito de Deus a conduzir um coração, é isso que garante, é isso que sela você. Por isso a ênfase de Jesus nesse texto é em fazer discípulos, não em fazer membro de igreja. Ele não está mandando, faça membros de igreja. Membros de igreja, irmãos, eles são tremendamente certinhos com as coisas da igreja. Mas nem sempre eles conhecem ao Senhor da igreja. Por isso você tem que fazer discípulos. E Paulo, mesmo sem ter visto Jesus face a face, como os outros discípulos, Paulo, ele conhecia o Senhor. E por isso ele fala, voltando ao texto que já citei, sejam meus imitadores, como eu sou de Jesus. Ele conheceu a tal ponto que ele imitava Jesus. Entendeu? Então, é muito sério pensar a respeito deste texto, porque este texto diz que você, que está dando um estudo bíblico, você precisa fazer um discípulo. Você que tem um pequeno grupo, você lidera um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas, ele precisa enxergar em você Jesus. Você lidera aquele grupo, entendeu? Eu acho que está caindo aqui, dá uma olhada aqui, Mário. Está caindo? Me ajeita aqui, por favor, que eu acho que foi meu óculos que tirou e está começando a incomodar. Olha aí, Mário. Puxa, obrigado. Agora eu ponho de novo, daqui a pouco cai de novo, né, irmãos? É assim que funciona. Então, irmãos, nós temos que aprender que a ênfase de Jesus é em fazer discípulo. Se você fez o discípulo, ele é discípulo. Ele segue.
ele vive, ele senta junto, ele come junto, ele morre se for preciso. Se você batizou uma pessoa e ela não é discípulo, você pode batizar, a gente lê errado o coração das pessoas. Então eu acho que uma pessoa está pronta, eu vou lá, faço o batismo dela, e já aconteceu. Eu fiz o batismo de pessoas que elas imediatamente depois saíram da igreja. Isso não cabe a nós julgar. A pessoa pediu pelo batismo, eu como pastor vou oferecer o que para ela? Ah, não, deixa eu pegar o meu termômetro espiritual e colocar ali aqui assim, ó, vamos ver se deu aqui, ó. Ah, lê a lição todo dia, faz tudo certinho, o termômetro vai subindo, até que fica vermelho. Irmãos, quem de nós é capaz de fazer uma coisa dessa? Então, eu batizo. Mas, a Bíblia está mandando nós fazermos discípulos. E o batismo, que é uma consequência ritualística que marca a entrada no cristianismo agora, pós-Paulo. Ele marca a entrada dessa pessoa para a igreja. Então, envolva-se no trabalho missionário. Escolha o seu método. Se o seu método for pegar o seu... Quem de vocês gosta de bicho? Bicho, qualquer bicho. As crianças gostam de bicho? Quem de vocês, crianças que está aqui, tem cachorrinho em casa? Eu tenho um cachorro salsicha, aquele bem comprido, Dachshund. Alguns lá no Brasil chamam de Tekel. Você tem? Quem de vocês tem calopsita? Que os meus filhos chamavam de catolicita, quando eram pequenininhos, não sabia falar. Você tem uma... Rapaz, ontem eu estava assistindo, eu vi eu não sei se aqui é igual o nome, eu assisti um vídeo que me mandaram de uma cacatua. E aquele bicho imitava os cachorros, no portão ali, assim, os cachorros latindo, e ela, latindo, igual o portão, igual os cachorros. Aí você está passando na rua, e você vê um sujeito que tem um negócio desse em casa, né? E aí você para e fala assim, rapaz, que é isso? Você que ensinou a fazer assim? Como é que faz isso? Aí ele começa a falar. Aí enquanto ele está falando, sabe o que você faz? Você fala assim, nossa, eu sou tão curioso, posso chegar perto? Você chega perto. E aí quando você chega perto, você ganhou o coração da pessoa. Está aberta a porta. Você sabia que ter um pet, fazer uma loja de pet, tornou-se método missionário no Brasil? Em bairros bem próximo de onde eu moro, inclusive. Eu moro num lugar chamado Horto do Ipê, que é perto de um lugar chamado Morumbi. É um bairro rico, de gente rica, e também de gente muito pobre, lá em São Paulo. Então as pessoas fizeram um pet, e as madames levam os seus cachorrinhos, e eles começaram a fazer amizade com as madames, e com os madamos, né? Com as madames e com os madamos, e aqueles cachorrinhos, aquele cabeça, parece um pompom, um cachorro, né, um algodão doce, aquele cachorrinho assim, e dali a pouco você conversa de uma coisa, de outra, daqui a pouco você está conversando daquilo que mais importa. É o que o pastor Mark Feeling já falava, é o método cebola. A cebola nem todo mundo gosta, mas o método da cebola é muito importante. Você vai descascando, começa de assuntos triviais, aí um assunto um pouquinho mais sério, aí um assunto mais, e você chega no coração da pessoa. Eu fico pensando, sabe no quê? As igrejas étnicas. Nós temos irmãos aqui, o Mário já me falou, muitos irmãos de Angola, não tem? Tem alguém aqui que não é de Angola, mas é de outro país? Só de Angola? De onde, irmã? Guiné-Bissau. Conheci vários que foram fazer evangelismo na Guiné-Bissau. Eu não tive o prazer. Mas, Guiné-Bissau, Angola. Da outra vez que estive aqui, a gente foi pregar em Queluz, conheci uma irmã de Cabo Verde. E por aí vai. Então você de repente tem uma identidade, você que é estrangeiro, tem uma identidade com essas pessoas que são estrangeiras, mas não conhecem o Evangelho. Você pode usar isso a seu favor, assim como alguém usou um pet, assim como alguém usou tantas coisas na vida. Percebe? E aí, quando a pessoa liga o coração dela com o teu, ela faz o quê? Ela ouve o que você está falando. Ela percebe sua boa intenção. Você quer ver uma coisa que o próprio Jesus fazia? Repara só, presta atenção no que eu vou te falar, isso aqui não é comum. E não é uma coisa que eu inventei, está lá nos livros de Ellen White.
Jesus, ele pedia ajuda. A gente costuma ser tão altivo, né? A gente costuma querer ajudar. Eu vim para pregar o evangelho para você. Eu vim para dizer para você o que você não sabe e o que você tem que fazer. Preste muita atenção, porque eu sou um baita de um cristão. Eu tenho muita boa vontade para com você. E se você não ouvir o que eu tenho a dizer, eu ficarei de dentro e você de fora da cidade santa. É isso que está por trás. Por favor, irmãos. Nós não estamos falando de dizer qual é o time melhor. Se é o Benfica ou se é o outro lá. Não é isso, não é disso que se trata. No Brasil, o pessoal briga por causa do Corinthians, do Palmeiras, fica tentando falar qual é melhor. Não é isso. A minha religião é melhor que a sua. Irmãos, ser adventista não dá a você o ticket de entrada para o céu. Ser adventista faz de você alguém que deveria conhecer a Deus, primeiro porque você se tornou cristão. Segundo lugar, alguém que deveria saber qual é o seu papel. Qual é o nosso papel como adventistas? Nosso papel é fazer discípulos. E fazer discípulo implica o seguinte, que você saiba que você está nesse mundo para falar de que a hora do juízo chegou, por exemplo. Como é que vivem aqueles que sabem que a hora do juízo chegou? Como é que você vive quando você sabe que você vai diante de um juiz? Você fica assim de qualquer jeito vivendo? Ou você ajusta a sua vida? Nossa, irmão, a gente vive do jeito certo. Então, aproxime-se das pessoas com o método que você escolher. Você, talvez, não precisa escolher um método, seja você. Eu fico tão impressionado. Tem alguns livros, vocês já viram o livro assim? Ó, irmãos, nós estamos conversando, tá? Até que horas nós podemos conversar, vocês acham? Pode ir conversando? Vamos trocando, quando o papo tá bom, uma coisa vai longe, né? Deixa eu falar para vocês. Outro dia eu peguei um livro e estava escrito assim, ó, 10 passos para tornar-se milionário. Eu quero seguir cada um deles. Aí tem um outro livro assim, 5 passos para tornar-se uma pessoa melhor. Irmãos, 5 passos, você acha que se eu fizer aquilo ali eu me torno uma pessoa melhor? Está em mim isso? Não tem aquilo ali. Não existe passos. Esse negócio de você, sabe, colocar cada passo, isso aí está fora da alçada humana. A pessoa percebeu algo, o discipulado faz isso. Quando você começa a conviver com alguém que tem um coração que bate, uma mente que pensa, e na união dessas duas coisas, uma mente que pensa, um coração que bate, convertido, aí você começa a ser transformado. Ninguém é transformado por seguir passos que um livro está dando. A Bíblia não traz passos. A Bíblia não é tão, cartesiana assim. A Bíblia ela tem mais o que oferecer. E ela fala que se você entrar em contato com Jesus, você entrar em contato de verdade, você vai ser transformado. Não importa o método, se o método veio de Jesus, que veio e pediu ajuda, escuta, me dá de beber dessa água. Zaqueu, eu preciso pousar em algum lugar, pode ser na sua casa? Ele pedia ajuda, irmãos. Agora, se não era isso, era outra coisa, né? Jesus chegava e ele falava uma verdade, assim vai, seja como for. Ora, irmão, temos que fazer discípulos. Se você escolher fazer qualquer daqueles métodos, tudo aquilo está lá em cima. Mas é importante que você saiba que a parte mais importante é aquela que está embaixo. É o que sustenta tudo aquilo, porque senão você chegará para as pessoas e estará dando para elas informações. Como quem tem muitas placas aí. Você acha que o que você pode falar para a pessoa, ela não pode ler por si só na Bíblia? Ela pode. A questão não é essa. A questão é você, transformado por Deus, se colocar à disposição para transformar outros. E olha, quando você começa a descobrir o quanto isso é importante, você começa a questionar se você está pronto, se você realmente teve o contato com Deus. E isso melhora você. Então fazer trabalho missionário, seja qual for o método, é a melhor coisa que você pode fazer, porque vai melhorar você. Você vai se colocar em questionamento, você vai se colocar diante de um espelho para se enxergar. E agora chegamos ao próximo texto.
porque no fim das contas a gente acaba tendo medo, né? Eu não quero, eu não estou pronto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e essa coisa virá da Bíblia. João, Evangelho de João, por favor, capítulo 15. Evangelho de João, no capítulo 15, é um texto muito conhecido de todos nós. João, capítulo 15. João 15 é um famoso texto de Jesus. Eu vou ler aqui um pedacinho para nós, a partir do verso 1. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele faz o quê? Corta, tira. E todo ramo que produz fruto, ele faz o quê? Limpa ou poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo que de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, tampouco vós... o ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, há um erro de tradução nesse texto. O tradutor do texto, da maioria de nossas Bíblias, trouxe para nós uma tradução conforme a tradição dele, que é uma tradição de cortar aquilo que não está dando certo, põe para fora. A gente poderia pensar, por exemplo, num patrão que vê um empregado que não produz, ele faz o quê? Olha, ele chama esse empregado e fala: você não está produzindo, então você está despedido. Agora, existem pessoas que elas chamariam um empregado e fariam o quê? Escuta, eu vou te dar mais uma chance. Você não está produzindo, eu vou te dar mais uma chance. Tem outro tipo de gente ainda, que chamaria o sujeito e falaria o seguinte: olha, eu vejo que você tem família, você quer continuar no emprego, mas eu preciso que você produza. Então, assim, eu gostaria de investir em você, para que você consiga chegar lá. Vamos fazer alguma coisa para ver o que está faltando para você? Vamos fazer uma análise, nós vamos começar por uma análise psicológica, para ver se tem alguma questão contigo, profissionalmente falando, não que o sujeito está maluco, não é isso? Tá? Mas assim, a nível de RH, recursos humanos. E depois disso a gente vai dar um curso de capacitação para você. Você topa participar disso? Percebe como que está melhorando o que eu estou falando? Percebeu? Como você enxerga Deus ao ler esse texto aqui? Eu vou te dizer como que você pode enxergar Deus. João usou um verbo grego que foi traduzido por cortar. Em todo o Evangelho de João, esse verbo aparece 5 vezes. Todas elas, menos aqui, 4 vezes, ele traduziu por levantar. O tradutor usou levantar. Mas aqui, ele usou cortar. Pode ser cortar. Mas os comentaristas bíblicos, eles dizem que esta é a tradução mais improvável. E eu vou dizer para vocês, João não está dizendo para vocês aqui que ele vai cortar aquele que não dá fruto. Porque se você permanece na videira, pode acontecer de você não dar fruto. Pode ser que você esteja no ministério errado. Pode ser que você ainda não se encontrou na igreja, mas você está ligado à videira. Nem sempre aquele que está ligado à videira produz fruto, porque ele já amou a Jesus, e ele se encontrou com Jesus, mas talvez ele não entendeu ainda o papel dele no reino de Deus, onde Deus o quer, para que ele foi criado. Então o verbo grego que está ali significa levantar. Ao invés de Deus
te dar aqui um recado para o evangelismo no ano de 2019. Um recado dizendo assim: meu irmão, você que dê fruto, porque senão está na rua. Eu corto você do reino do céu. Sabe o que ele está dizendo? Irmão, ele está dizendo para você o seguinte. Ele está dizendo assim, ó: eu amo muito você. E eu sei que isso não tem felicidade para o cristão sem ser no serviço. O cristão não é feliz de verdade se ele não está servindo. Quando eu estive no Egito, num trabalho missionário de 15 dias, eu voltei do Egito para o Brasil, e o trabalho que eu realizava lá começou a parecer muito pequeno, porque eu estive em contato com uma realidade tão complicada, tão difícil. E nem é só a realidade que tem a ver com a crença deles, da maioria deles, que 90% da população é de uma religião só. Não. Ali, os meus padrões que eu tinha na cabeça, eles sumiram. Eu percebi, por exemplo, nós não fazemos tatuagem no Brasil. Só para você ter uma ideia, nós não fazemos tatuagem. Né? O cristão adventista lá é incentivado a não fazer tatuagem. Mas muitos dos adventistas no Egito, eles tatuam pelo menos uma pequena cruz aqui assim no braço. Eu vi isso. Por que eles fazem isso? Para se identificar com os outros cristãos que não são adventistas, porque eles são um número tão pequeno que eles não ficam brigando entre si. Você está entendendo? Porque eles são perseguidos. Se você é cristão, não importa, adventista ou de outro, você apanha, você corre risco de vida às vezes. Quando chegou o dia era um dia de um feriado nacional, quando havia acontecido algum problema muito sério tempo atrás, havia um soldado na frente de uma igreja copta, que ficava ao lado do colégio adventista de internato de lá, e esse soldado estava ali com uma AK-47 para proteger a igreja, você entende? Porque podia acontecer algum problema. Quando surgiu o colégio adventista, as mesquitas foram surgindo ao redor, e quando fizeram uma igreja lá, eles fizeram uma mesquita do lado e mais alta. É uma disputa, é uma briga, assim, sabe? O Islã com o cristianismo. Mas por que isso tudo? Porque tanto cristão quanto qualquer outro marca território. É assim que funciona. Essa é uma realidade, irmãos. A gente não pode fugir dela e ser cego e dizer que não existe isso. Existe, mas eu quero dizer para vocês que quando eu saí de lá, vendo essas coisas todas, e voltei para o Brasil, eu fiquei assim, pensando, eu quero ir para lá. Eu quero ir para um lugar desses. Amigos meus foram para Guiné-Bissau, e eles passaram por coisas semelhantes a essas. Ou seja, você vai, você vê, e você se sente realizado. Irmãos, eu não ganhei um centavo para fazer esse trabalho, eu fui e fiz. Eu paguei para ir lá. Consegui, assim, por milagres que aconteceram, nós tivemos dinheiro para ir. Mesmo assim, eu gastei dinheiro lá, porque eu tinha uma parte que era comigo. Eu não ganhei um centavo. Gastei das minhas férias. Está entendendo? Percebe? Aparentemente eu só perdi, mas quando eu voltei, eu queria ir para lá. De novo. Por quê? Porque eu me senti importante lá, porque aquilo traria uma moral para mim? Nada, irmão, ninguém sabe. A coisa não é assim que funciona, é diferente disso. Às vezes você pode morrer numa situação dessa, entendeu? Por que a gente quer ir para uma situação dessa então? Olha, irmão, é porque existe um vazio de alma, que só é preenchido quando você encontrou Deus e serviu. Ellen White nos diz claramente, ela fala assim, todo cristão nasce para o reino de Deus como o quê? Como o quê, irmão? Missionário. Então talvez, eu vou ser assim muito radical agora, mas talvez eu não tinha nascido para o reino de Deus ainda. Já pensou nisso? Talvez você que está me ouvindo não tinha nascido ainda para o reino de Deus. Não nasceu ainda. Será que você não precisa se encontrar nessa questão de missão? Talvez sim, mas talvez no meio disso tudo, Deus olha para você, e você olha para Deus desconfiado e fala assim, Senhor, será que o Senhor está falando comigo mesmo? Porque olha só, se fosse o Senhor saberia que eu não sou capaz de fazer esse negócio aí. Eu não sou capaz de render isso aí que o Senhor está querendo. Então estou achando que não é Deus que está falando comigo, porque do jeito que eu sou, Deus não me chamaria. Irmãos, Deus não pensa assim.
Sabe como Deus pensa? Ele pensa assim, ó, eu sou a videira, você está ligado em mim. E quando você não dá fruto, sabe o que eu faço com você? Eu não corto, eu levanto. João, se você perceber, olha irmão, isso é muito sério. Se você perceber esse texto de João 15, ele é a sequência de um diálogo que começou em João 13, com Pedro, aquele que negou Jesus. Captou a ideia? Jesus está dialogando com Pedro. É com todo mundo ali, você percebe isso no texto, mas é Pedro o alvo. Olha como Jesus é. E você pode me trair, que mesmo assim eu te levanto. E o que significa levantar? Significa, eles estavam passando por um local, se você for estudar ali a Bíblia, você verá que eles estavam passando por um local que tinha muitas parreiras de uva. Então eu sou a videira. E se você, ele usou o que estava ao redor, entendeu? Se você não está dando frutos, eu vou pegar você e vou tirar você, que é um galho que está escondido, eu vou levantar você para que você esteja em posição de receber o sol. E assim você começará a produzir o fruto que eu quero que você dê. Captou a ideia, irmão? Não basta dar fruto, tem que ser o fruto que Deus quer que nós venhamos a dar. Sem isso, nós não estamos fazendo a obra de Deus. Sem isso, nós estamos trabalhando, remando furiosamente para morrer na praia. Você já se descobriu enquanto missionário? Sabe que Jesus, de repente, está esperando a igreja se acordar para isso? Para que a igreja comece a dar os frutos que Ele quer, e então Ele possa voltar. Eu creio que Jesus vai voltar logo, sabia? Eu não sei você, mas eu creio que Jesus voltará logo. Quanto tempo será que leva para Jesus voltar? Será que leva o tempo de eu me converter suficiente? Será que Jesus está esperando você não se converter, mas permitir que Ele levante você? Ora, irmão, Jesus quer nos levantar a todos, para que a igreja renda frutos, os milagres aconteçam, para que as pessoas vejam que nós acreditamos naquilo que nós pregamos, que nós não somos pessoas descoladas na vida que temos, da mensagem que temos. A mensagem está em nós, incrustada, e fazemos parte de uma igreja viva. Não porque tem um monte de coisa arrepiante acontecendo na igreja, pirotecnia, não é isso, mas porque nós aceitamos e entendemos o chamado de Deus e por isso vivemos pela fé. Você vai ouvir uma música agora que fala sobre essa distância entre o agora e a volta de Jesus. Enquanto a Joyce estiver cantando, eu vou fazer um convite para você, meu irmão. Aceite meu convite. Se você é uma pessoa que está aqui hoje e quer ver Jesus voltar, e quer contribuir e participar desse momento de pregação e término da obra, mas de repente você ainda não se encontrou, de repente você ainda não foi levantado, eu queria pedir para você fazer uma coisa muito simples, que vários pregadores pedem. Eu queria muito pegar na tua mão. Eu sei que não vai dar para pegar na mão de todo mundo se todo mundo vier aqui, mas não tem problema nenhum. Meu pedido é para que você que quer fazer algo para Deus, quer ser um instrumento, quer ser como um galho que está ligado ali à videira verdadeira, eu queria muito orar com vocês para terminar esse culto, esse sermão. Depois dessa música nós vamos cantar para ir embora. Então o momento é agora, entendeu? Não tem uma segunda parte. Então eu quero pegar na tua mão. Vem aqui na frente comigo se você se sente tocado por Deus para fazer algo assim, para exercer esse ministério. E depois Deus há de mostrar como isso vai acontecer, tá bom? Eu estou esperando você aqui enquanto a Joyce canta. Por que não voltou o meu Jesus? Pergunto a mim mesmo sem cessar. Por que não foi hoje? Não sei. E quando sei
Mas quem sou eu pra entender das coisas que velou? E quem sou eu pra explicar? Porque ainda não voltou. Mas de uma coisa certa estou, que meu Jesus jamais falhou e é muito sábio para errar. Se ainda não voltou, é tempo de pensar e ainda mais Jesus amar. Quem sabe está esperando que eu tenha mais fervor, a fim de encontrá-lo em paz. Queridos, nós somos chamados por Deus para muitas coisas, para o serviço, foi o meu apelo que fiz. Mas de repente é o momento de nós nos juntarmos em oração, pedindo também pelo preparo para esse encontro com Jesus. A gente às vezes quer salvar os outros lá fora e é bom que a gente se preocupe também com a gente mesmo e com os de casa, né? Então, você gostaria de participar dessa oração junto comigo? É a oração final. Vamos ficar em pé. Vocês que vieram à frente, o meu conselho para vocês é que vocês procurem o pastor da igreja, o ancianato, o diretor do ministério pessoal, e que vocês façam um levantamento de como anda a vida missionária da igreja. Uma conversa franca. Pode ser que essa conversa franca, verdadeira, pode ser que ela faça você enxergar aquilo que ninguém quer enxergar, que não é gostoso enxergar. Pode ser, eu não conheço, eu não sei, não é? Mas, como diz Bill Hybels, naquele livro que eu citei a princípio, o livro chamado Simplifique, a verdade é minha amiga. E sem a verdade, como a gente pode se consertar nessa vida, né? De repente Deus guiou todas as coisas para que esse momento acontecesse exatamente assim. Se você não se levantou e não veio ao primeiro apelo, que fique claro que Deus vai com você e pode ser que você atenda esse apelo depois, porque você sairá daqui pensando em tudo que estudamos. Deus quer levantar todos nós, irmãos, todos, a todos, mesmo que você não se levante do lugar. Deus quer nos levantar a todos. Vamos orar? Senhor Deus, a minha gratidão ao Senhor pela oportunidade de dividir o pão da vida com estes meus irmãos. A minha gratidão ao Senhor, porque mesmo sendo nós tão falhos e pecadores, o Senhor tem sempre um lugar para nós na Tua obra. O Senhor nos levanta e nos prepara para este trabalho tão bonito, tão especial. Vários se levantaram atendendo ao apelo e agora eles têm uma missão à frente. A missão deles é definir, a missão deles é encontrar qual seja o trabalho, o ministério no qual o Senhor irá inseri-los. Abençoa a eles para que encontrem-se com o Senhor cada dia e que a Tua igreja aqui no Barreiro seja, Senhor Deus, transformada pela atitude deles. Os demais irmãos e irmãs, nós aqui da frente, rogamos ainda, meu Deus, para que, até que Cristo venha, nós sigamos firmes e ligados à videira. Ajuda-nos, continua conosco
e perdoa-nos se em alguma coisa falhamos, Senhor Deus, e que um dia nos encontremos com Jesus. Abençoa, bom Deus, os queridos de todos estes que aqui estão e que são tão distantes, estão lá na África, em algum lugar, lá no Brasil, em tantos outros lugares mais do mundo. Santo Deus, são pessoas que amamos, por quem oramos, para que eles também se preparem e estejam sendo cada vez mais levados para perto de Ti e possam decidir-se dentro do alto clamor por aquela visão que um dia tiveram a respeito do Senhor. E que assim, quando Cristo voltar, estejam prontos também. Despede-nos agora felizes, tranquilos na Tua paz. Em nome de Jesus te peço. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Muito.